Agora, por que a Itália é o berço do Renascimento? O que aconteceu com a Itália para a Itália ser a primeira região a ter esse pensamento renascentista? O que aconteceu com a Itália é muito simples. Na Itália, a gente tem o desenvolvimento comercial, a gente tem o desenvolvimento do comércio. É a Itália a principal região, né, já desde o século XIII, do renascimento urbano, do renascimento comercial. Então, se eu preciso de homens na cidade, é a Itália que tem mais homens na cidade, portanto, é a Itália que vai começar a mudar a maneira de pensar. Também a Itália tem contato com os árabes, e aí você pensa, pô, mas o que o contato com o árabe tem a ver? O contato com o árabe é o que vai permitir aos italianos ter contato com a própria cultura greco-romana. Porque na Europa Ocidental, a gente não tinha muitos traços da cultura greco-romana mais. Então, é só lá, através dos árabes, que os italianos, né, que os europeus, vão conseguir olhar para as obras clássicas, né, greco-romanas, e voltar a consultar, e voltar a produzir, e voltar a entender. Então, os árabes, nesse momento, são fundamentais. Também a Itália, porque a Itália tem um monte de escultura ainda, né, romana, tem os templos romanos, tem as estradas romanas, então nessa região você tem ainda ruínas do Império Romano, ainda que não tenha os livros, que já não se leiam mais os livros, que não se leiam mais os autores greco-romanos. E é lá na Itália que a gente começa a ter, por termos grandes comerciantes na Itália, a gente começa a ter o mecenato. O que é o mecenato? Mecenato é o cara, é o fato de alguém patrocinar um artista. Então, o surgimento do mecenato significa que eu tenho pessoas que patrocinam artistas, né? Que é o mecenas. Mecenas, que inclusive é o nome de um senador romano, né? Mecenas, que patrocina artista. Então, o mecenato é o ato de patrocinar artistas. Quem pode patrocinar artista? Quem tem muito dinheiro, ou seja, a burguesia. Ok? Mas vamos olhar para esses dois quadros aqui. Um é medieval, o outro é renascentista. O que a gente pode observar de grandes diferenças nessas duas obras? Primeiro, eu quero chamar a atenção para o fundo do quadro. Aqui, o fundo do quadro não tem nada. Perceba que o fundo do quadro é um fundo. Eu não estou produzindo nada, não estou contextualizando nada. Perceba que o fundo do quadro aqui, ele é cinza, ele é bege, ele traz um contraste para a cor da Maria, mas ele não mostra onde Maria está. Na verdade, ele sugere que Maria, nessa posição, esteja assim para sempre com o menino Jesus. Aliás, o menino Jesus é uma figura bem estranha nesse quadro, né? Repara que ele tem um corpo, uma cabecinha que é ao mesmo tempo super pequena em relação ao corpo, mas ao mesmo tempo uma cabeça de uma criança muito mais velha do que o corpo, né? Uma figura até que dá um certo medo, assim. Se você olhar muito, você tem pesadelo de noite com isso daí. Perceba que Maria não é exatamente uma mulher, né? Você tem um pedaço, você tem um rosto ali. Sugere um rosto, mas não é um rosto muito um rosto, né? É uma coisa que lembra um rosto, né? É uma figura um pouco estranha essa figura, né? Pálida, né? Com um negócio vermelho aqui para tentar dar coloração. Você não percebe como uma mulher, você percebe como Maria. Aliás, não dá nem para ver nada, né? Você vê as mãos, aqui tá tudo liso, né? Lá você tem um pedacinho do rosto e o cabelo tapado, quer dizer, tá tudo tapado. Isso daqui é. Você vê o mínimo possível da Maria. Você vê que Maria está com uma roupa azul, uma túnica azul, que é a cor oficial da Maria, né? Então, tudo isso daqui significa que eu tenho uma obra medieval. Perceba que eu não tenho separação entre Maria e o fundo, né? Maria e o fundo são a mesma coisa. Né? Eles estão no mesmo plano, né? Você tem ela grudada ali. Agora, em contrapartida, se a gente olhar
para essa outra obra, se a gente olhar para essa outra obra, a gente vai perceber que eu tenho um fundo e que Maria não está colada no fundo. Reparou? Ó? Aqui e ali. Você tem uma perspectiva. O fundo está lá atrás e Maria está aqui na frente. Ó como a árvore aqui está pequenininha e Maria está muito maior. Ou lá do outro lado a casa, tá vendo a casa lá? A casa e Maria aqui no primeiro plano. Então isso daqui já é uma diferença muito grande, né, da obra renascentista. Eu tenho profundidade. Aqui nessa obra renascentista, eu tenho, perceba que Maria é densa. Tem densidade. Ó o braço aqui. Ó a diferença desse braço aqui para esse braço aqui. Aqui o braço dela desaparece. Aqui ela é fininha. Aqui ela é murcha. Aqui não. Aqui ela tem volume. Né? Então, volume, ausência de volume. Aqui ela tem um corpo, ela tem um seio, ela tem um colo, ela tem um rosto, cabelo, quer dizer, você tem uma figura de que Maria é uma mulher. E o menino Jesus é um menino. Está pelado, por sinal. Né? Mas é um menino. Que está aqui, está olhando para algum canto, daqui a pouco vai querer descer, vai se mexer. Quer dizer, aqui Jesus está olhando para Maria, Maria está olhando para Jesus e vão ficar assim a eternidade afora. Aqui não, aqui é uma cena. Aqui ela está em algum lugar, está de dia, está anoitecendo talvez. Tem uma casa lá atrás, será que essa casa é a casa dela? Não vai voltar para casa em algum momento? Quer dizer, não sei. Mas a arte renascentista traz uma cena, a arte renascentista traz volume, traz perspectiva, traz profundidade. Aqui é Maria, mas é uma Maria absolutamente mulher. Aqui é um Jesus absolutamente menino. Então a arte renascentista ela traz essas questões. Completamente diferente da arte medieval. Certo? Tudo bem? Que mais? Observa as cores. Aqui eu tenho cores vivas. Aqui eu tenho uma cor super sóbria, que é a cor oficial da Maria, que é esse azul, né? Que é a cor da seleção brasileira de futebol, né? Do segundo uniforme da seleção brasileira de futebol, que é azul, justamente por causa do manto de Maria. Né? Então, essa situação aqui é uma situação que a gente pode observar como eu estou pegando uma arte religiosa, mas tornando a figura religiosa uma figura extremamente humana, uma figura extremamente cotidiana. Você vê essa cena aqui, você passa no banco da praça de qualquer cidade, você vê uma pessoa assim. Né? Aqui está serena, né? E ali está ali pesarosa, né? Uma coisa meio de sofrimento, né? Que a Idade Média traz, né? A ideia do sofrimento muito intensa, né? Muito forte. Então, uma Maria aqui extremamente real, extremamente mulher, e uma outra Maria aqui extremamente religiosa, tá? Afastando da mulher normal, aqui aproximando de uma mulher normal. Pô, professor, mas não é uma mulher normal, é a mãe de Jesus. Tudo bem, mas a mãe de Jesus é uma mulher. Não é outra coisa que não uma mulher. Certo? É essa discussão que os renascentistas vão fazer. A gente está humanizando esse termo, esse tema da igreja. Estou humanizando o menino Jesus, estou humanizando a Maria, estou humanizando todo mundo. Tá? Bom, que mais? Vamos ver no próximo.